Um minutinho. Então, na última aula, gente, a gente diferenciou aqui o que é respiração celular e o que é respiração sistêmica, também chamada de respiração orgânica. Enquanto a respiração sistêmica é feita pelo sistema respiratório, ou seja, é a levada de oxigênio, né, e a retirada do CO2, né, você inspira e leva esse ar atmosférico, tendo, entre outras coisas, bastante oxigênio, que será aproveitado para que a gente possa fazer as trocas gasosas, fazer a hematose, e lá nos alvéolos pulmonares isso acontece, o sangue que lá está passando próximo, torna-se um sangue arterial, torna-se então um sangue rico em oxigênio. Ao mesmo tempo, o CO2 que estava no sangue atravessa a membrana finíssima dos alvéolos pulmonares e acaba sendo exalado, né, na expiração. Isso é a respiração que nós chamamos de respiração sistêmica, beleza? Que seria compatível com a respiração de vários outros animais, mesmo aqueles que nem têm pulmões, tá? Tipo os peixes não pulmonados, por exemplo, eles também fazem esse processo, só que em vez dos pulmões, eles têm as brânquias, né? Mas é o mesmo raciocínio, tá? Seria uma coisa mais mecânica, Já a respiração celular é um termo utilizado para se referir à degradação da glicose na presença do oxigênio. Como você tem o gás oxigênio, chama-se respiração celular aeróbica, beleza? Mas tem espécies, tem seres vivos, como várias bactérias, que fazem todo esse processo sem a presença do oxigênio. Logo, chama-se respiração celular anaeróbica, beleza? Então, esse processo é super importante, porque é o que produz a energia, e essa energia ela será aproveitada na forma de ATP, adenosina trifosfato, que é a chamada moeda energética universal da vida. Todo ser vivo precisa de ATP, não importa qual seja ele, bactéria, fungo, animal, planta, todos precisam de ATP. Às vezes causa uma confusão, já que respiração é um termo utilizado para ambos os contextos, né? Mas, enfim, gravem isso, ok? Respiração celular está relacionado com a produção de energia, né? Quebra de glicose, e respiração sistêmica não. É um processo mecânico que basicamente leva oxigênio e tira o CO2 através das trocas gasosas, a hematose. Alguma dúvida até aqui? Pode falar no chat aí que eu vejo por aqui. Ok, Aisha. Nós também vimos que enquanto a respiração sistêmica ela se dá através desses vários órgãos, né, desde as fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões, né? E aí inclui todos os bronquíolos, a árvore brônquica, né? Que os brônquios da gente aqui na foto, olha, tem a traqueia que se divide em dois tubos. Esses dois tubos são os brônquios, que vão se dividir em vários outros bronquíolos, tá? Então, todo esse órgão tubular aqui é o responsável por fazer a respiração sistêmica, tá? É muito importante porque ele garante que o sangue vai ficar oxigenado. Sangue sem oxigênio é um sangue que não permite que a gente aproveite o nosso alimento, que a gente não permite que a gente aproveite, no fim das contas, a glicose que está dentro das nossas células. E aí aqui a gente tem do lado direito a imagem de uma mitocôndria, que é nada mais, nada menos que a principal organela celular responsável
pela produção dessa energia na forma de ATP. Só uma ressalva, essa glicose, tá? Ela inicialmente é quebrada fora da mitocôndria, mas depois o processo ocorre dentro. Então, isso foi uma das coisas da aula passada. Também falamos um pouquinho a respeito da diferença em relação a outros animais. Estão aí, né, as brânquias de peixes, né, que são filamentos finíssimos, onde ocorre aí a hematose. Então, seria um órgão que faz a mesma função dos pulmões, só que numa condição completamente diferente. Em vez de ser ventilação com ar, como aqui, é a ventilação branquial com água. Certo? E é esse mesmo termo que se usa, ventilação branquial. Nós também vimos que é fundamental. Ok, sem problema, tranquilo. Depois, Otávio, dá uma olhadinha no YouTube. Nós também vimos que não existe um sistema respiratório eficaz, ou seja, que faz essa hematose e que carrega o oxigênio no sangue, né? Não existe esse processo eficaz sem que haja alguma proteína que tenha uma grande afinidade por oxigênio. Em seres humanos, nos demais mamíferos e até em alguns artrópodes, tá? Se você for olhar em algumas regiões, em algumas caixas d'água muito paradas lá, você às vezes vai ver um mosquitinho que coloca uma larva, os ovos, né? E eles eclodem, e essas larvas, elas são vermelhas. Quando você vai procurar, você vai descobrir que aquela vermelhidão das larvas se deve à presença de hemoglobina. Então, até alguns artrópodes têm hemoglobina. E nós, seres humanos, também temos hemoglobina, que é uma proteína complexa, que contém ferro em sua constituição e que se liga fortemente ao oxigênio. E isso permite que a gente consiga ter muito oxigênio dissolvido na nossa corrente sanguínea, tá? Mas em muitos outros animais, a proteína responsável por se ligar ao oxigênio é a hemocianina, que ao invés de ferro, possui cobre em sua estrutura. Isso tudo é só revisão, gente. Alguma dúvida até aqui? Ok. Nós também vimos que nada disso existiria se não fosse, né, os seres fotossintetizantes. Tá? Não existiria alimento nos sistemas naturais se não fosse a capacidade que os organismos fotossintetizantes possuem de juntar o gás carbônico com água. E isso gera uma molécula de glicose, C6H12O6, e ainda por cima libera oxigênio, tá? Isso aí é a produção primária, são os produtores primários que fazem isso. E a gente, na realidade, pega essa equação aqui de cima, ó, e faz o contrário. A gente pega a glicose na presença do oxigênio, temos uma reação que também é chamada de combustão, está correta também, tá? E essa reação de combustão, essa degradação da glicose vai gerar energia e vai também gerar H2O, que é a água, e o CO2. Então, esse é o processo de respiração celular. Os organismos que não produzem o seu próprio alimento, ou seja, que não fazem fotossíntese, por exemplo, são os organismos heterótrofos, tá? E se eles fazem a respiração celular aeróbica, como a gente, significa dizer que eles precisam de oxigênio o tempo todo. Se falta oxigênio em órgãos-chave que precisam o tempo todo estar em atividade intensa, como, por exemplo, o músculo cardíaco, você tem um infarto, certo? Você tem a morte do tecido ali daquele local. O cérebro também não pode faltar oxigênio, ou você tem sequelas, às vezes, graves.
tá? Então, por isso que o sangue tem que estar o tempo todo sendo oxigenado. Se a gente pudesse conceituar, então, de uma forma bem objetiva, o que é o sistema respiratório, então ele seria um conjunto de órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação do gás carbônico retirado das células. E esse processo todo chama-se hematose. Olha a figurinha aqui do lado esquerdo. Você tem as fossas nasais, e tem a faringe em seguida, depois a laringe, que é aqui que tem as cordas vocais, esse pulmão de Adão aqui, fica na laringe. Depois você tem a traqueia, que se bifurca em dois tubos, né, os chamados brônquios. E aí esses brônquios, eles são inseridos dentro dos pulmões, tá? E eles se dividem em vários outros brônquios menores, chamados bronquíolos, né? Até no fim das contas, da origem aos alvéolos pulmonares, que são sacos de fundo cego, onde vai haver essa troca gasosa. E onde temos aí uma grande quantidade de capilares sanguíneos, levando o sangue que estava rico em CO2 e levando agora o sangue pobre em CO2, porém rico em oxigênio. Podemos seguir? Ok, vamos nessa. Então, é claro que a principal função desse sistema é promover as trocas gasosas, né? Captação de oxigênio e retirada de CO2, mas também tem a função de olfação. Essa percepção química do cheiro é fundamental, foi fundamental na nossa história evolutiva. A gente percebe quando um alimento está estragado só de chegar perto, através das terminações nervosas que nós temos, né, nessa região. A vocalização também foi outro processo fundamental. E esses dois processos aí estão dentro, né, das funções possibilitadas por esses órgãos do sistema respiratório. Nós podemos também dividir todos esses órgãos em duas partes. A porção condutora, que basicamente só conduz o ar. E a porção respiratória, que faz a troca gasosa. Depois que é feita a troca gasosa, vai ser conduzido de novo pela a chamada porção condutora. A porção condutora incluiria fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. E a porção respiratória incluiria bronquíolos respiratórios, dutos alveolares e alvéolos, tá? Também chamados de sacos alveolares. Ok, Nicole, tranquilo. As fossas nasais estão aí, né? A gente já sabe que essa entradinha das fossas nasais, que é considerada parte das fossas nasais, né? Mas ela tem um nomezinho, tá? É vestíbulo. Então, você tem aí um tecido epitelial aqui, cheio de glândulas, né? Você tem várias células que produzem substâncias gelatinosas, mas você também tem a presença muito grande aqui de pelos, né? Muitos pelos que permitem dar uma filtrada no ar que está chegando por aqui. Então, é fundamental que a gente respire preferencialmente pelo nariz. Às vezes a gente está com o nariz entupido, sobretudo pessoas que têm desvio de septo, que têm alguma carnosidade a mais, como é o meu caso. Às vezes a gente respira pela boca, principalmente ao dormir, né? Então, o ideal é buscar um profissional para tentar resolver isso. Isso tudo a gente viu. O vestíbulo é a porção mais anterior, dilatada das fossas nasais, possui os pelinhos, que combinados com a secreção das glândulas sebáceas e sudoríparas, formam uma barreira, né? E, claro, gente, isso aí tem nome, um nome popular, poderia ser meleca, catota, tranquilo, é isso mesmo, tá?
É fundamental que você tenha isso, é mais fácil de a gente se livrar dessas impurezas dessa forma. Então, tá aí como seria um corte histológico, né, dessa região. Nós temos a faringe, popularmente chamada de garganta. Estou com a garganta doendo, estou com a garganta inflamada. Você está com a faringite, né? E gravem isso, tá? O único órgão do sistema respiratório que também tem em comum a passagem de alimentos, ou seja, a faringe é um órgão em comum entre o sistema digestório e o sistema respiratório. Isso cai bastante no Enem. É uma besteira, mas vale a pena vocês atentarem para isso, tá? De fato, ele é um órgão muito importante, porque qualquer problema que ocorra aí pode prejudicar tanto um como o outro sistema. E como é que a gente faz para... Como é que o organismo faz para que o ar vá pelo canal correto ou o alimento ou a água que você bebe vá pelo outro canal? Nós temos a glote ou epiglote, tá? Que é uma estrutura que quando a gente vai engolir alguma coisa, ela tampa a passagem de ar e aí todo o conteúdo vai desembocar no esôfago e depois vai para o estômago, certo? Então, até o porteiro aqui do prédio, esses dias, estava com a glote meio inflamada, acho que foi alguma alergia, e ele cismou que estava com algum problema muito grave e começou a fazer força, começou a forçar demais. Aí foi no médico, tomou um remedinho lá para desinflamar, mas ele forçou tanto que saiu sangue, velho. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de estrutura que é fundamental, tá? Se você tem um problema na glote, você pode ficar com muita tosse, você pode aumentar as chances de refluxo, sabe? Então é isso. Alguma dúvida até aqui? Ok. Nós temos a laringe, né? Localizada entre a faringe e a traqueia. Suas paredes possuem estruturas cartilaginosas. Então você tem meio que tubos arredondados aí, né? Que dão a formato, né? Unidas entre si por tecido conjuntivo fibroelástico. E que mantém o lúmen da faringe sempre aberto. Então, você precisa dessa estrutura cartilaginosa para manter esse tubo respiratório aberto o tempo todo, certo? Senão ele ia colabar, ele ia se fechar, garantindo assim a livre passagem de ar. Além disso, a laringe está envolvida no processo de vocalização. Então, nós temos músculos aí que alguns chamam de cordas vocais, tranquilo, mas o nome mais correto são pregas vocais, certo? Então, no processo de contração dessa musculatura, você consegue emitir sons, consegue falar, cantar, etc. Sua mucosa forma dois pares de pregas, onde o primeiro par constitui as falsas pregas, cordas vocais, possuindo lâmina própria frouxa e glandular. Isso aqui não precisa decorar, não, tá? Mas vocês sabem que o tecido conjuntivo, ele sempre está próximo do tecido epitelial, né? Uma coisa que a gente viu no primeiro ano, e um sempre acompanha o outro. No segundo par, você tem as cordas vocais verdadeiras, possuindo um eixo de tecido conjuntivo altamente elástico, seguidos pelos músculos da laringe. A epiglote, a chamada glote, localizada na parte superior da laringe, é constituída por cartilagem fibroelástica repetida pela mucosa e é importante para fechar a passagem da faringe para a laringe durante a deglutição, ou seja, quando você vai engolir alguma coisa, para impedir a entrada do alimento, seja líquido ou sólido, no sistema digestório para o respiratório, uma vez que há comunicação entre os dois sistemas. Quando não há deglutição, a epiglote fica aberta
com o ar continuamente fluindo da faringe para a laringe durante a respiração. Então, você precisa que essas estruturas funcionem aí corretamente. Às vezes a pessoa tem alguma má formação, às vezes precisa de alguma cirurgia para corrigir, porque você tem que garantir que não fique indo, por exemplo, partículas de saliva. Se você ficar com partículas de saliva indo para a parte respiratória, você vai ter problema, sabe? Isso gera problemas lá nos tecidos que compõem o pulmão, etc., sabe? Pode gerar doenças crônicas, então tem toda uma preocupação sobre isso aí. Uma forma de você evitar ter refluxo e ter problemas nessa região é ingerir menos líquido nas refeições. Eu sei que às vezes é um desafio, porque é tão bom, né, tomar aquele sucão de maracujá na hora do almoço. Eu sei que é uma tentação, dá vontade de beber muito suco, é maravilhoso. Refrigerante eu não gosto não, mas é ainda pior. Mas não é bom, tá? Quando você toma muito líquido nas refeições, Cleide, você está diluindo o seu ácido clorídrico, aumenta demais o volume ali e tem mais chances do conteúdo do estômago ir para o sentido que não deveria, né? Voltando aí pelo esôfago, principalmente se você se alimentou dessa maneira aí e depois foi deitar, tá? Então, é importante que você espere um pouquinho. Sim, Coca-Cola é pior em tudo, né? Coca-Cola é pior para tudo que você imaginar. É uma coisa muito ácida, né? É bastante irritante para a tua mucosa. Então, é mais evitável. Como? Agora, nas refeições, a gente não deveria tomar nenhum líquido, né? Mas então a gente tomaria depois? Depois, mas não exatamente depois. Espera 1 hora depois. Certo. Pode tomar. Então, assim, vai almoçar e sabe que tem essa tendência de tomar líquido nas refeições, meia hora antes do almoço já toma uma água, pode tomar até um suquinho. Beleza, Entendi. agora meia hora antes. Aí você almoça, 1 hora depois do almoço, aí você pode ingerir líquidos. Agora, se você tomar muito pouco líquido, meio copinho de água durante o almoço, não dá problema grave. Não, geralmente não é problemático, não. O problema é o exagero, né? Então, se você tomou um copo e meio, 2 copos, aí já começa a dar problema, principalmente se você faz isso sempre, que era o meu caso. Eu era muito teimoso, minha mãe falava, não tome tanto líquido nas refeições, mas não tinha jeito. Eu exagerava e hoje estou colhendo os frutos. Eu sofro de refluxo, né? Então, eu não posso de jeito nenhum deitar depois das refeições, porque o conteúdo do meu estômago, eu nem sei, eu nem estou sentindo, mas ele está voltando e está queimando o meu esôfago e às vezes até as cordas vocais aqui, perto das cordas vocais, porque está tudo em contato, né? Chega na faringe, e então você às vezes acaba levando depois um pouquinho daquilo ali para as outras regiões. Então, o ideal é que realmente a gente evite fazer isso em exagero. Tá bom, obrigada, professor. Nada. Ô, Rafa, Fala, garoto. você sabia também que o ideal é só escovar os dentes após meia hora depois da refeição? Rapaz, eu tinha ouvido falar. É porque dá menos problema para o esmalte do dente, é? Não, é para a boca restaurar o pH. Ah, rapaz. Não, então tem que dar um tempo para o organismo dar uma equilibrada e depois você coloca os escova os dentes, porque o pH é muito diferente, é isso? Isso. Bom saber, cara. Bom saber. Valeu, Vitor. É isso mesmo, gente. Então, a gente tem que fazer o máximo aí para cuidar aí dessas estruturas aí, que principalmente que estão entre o respiratório e o digestório, né? Tem que ter um equilíbrio direitinho aí.
Senão você tem prejuízos, às vezes, a longo prazo. E nós temos a traqueia, né? A traqueia é esse tubo extremamente resistente, né? Que tem aí um monte de células ciliadas, né? São as células capazes de levar as impurezas, poeirinha que chegou lá, micro-organismos, tudo isso é levado através dessas células ciliadas de volta para o ponto inicial, e às vezes a gente espirra, tosse, etc., certo? Mas principalmente tosse, tá? E como eu falei na aula passada, pessoas que têm o hábito de fumar ou prejudicaram bastante, ou se fumam há muito tempo, não tem mais nenhum cílio dessas células, tá? Então, são pessoas que muitas vezes têm tosses terríveis, né? Por conta desse processo, certo? E a traqueia dá origem aí aos brônquios, tá? Quem tem bronquite, né, tem uma inflamação crônica nessas regiões aí, geralmente produz muito muco, e esses brônquios, eles podem se contrair. Você tem musculatura lisa, tanto nessa região mais acima como na de baixo, tá? Mas às vezes os brônquios se contraem tanto que o ar passa com dificuldade. Então, é o que as pessoas às vezes falam, né? Ah, tá cansado, tá cansando, né? É quando você tem esse processo aí de contração e produção muito grande de muco, e aí isso gera prejuízos, né? E tem um monte de remédios que as pessoas tomam, muitos deles corticoides, que só um médico pode administrar, mas que, como tem esse processo, né, de contração muscular dessa região, que impede muitas vezes que o ar passe como deveria, né, porque é um processo exagerado, não deveria ser tão exagerado, às vezes o médico passa um remédio que relaxa a musculatura lisa, relaxando o tubo, né, por onde o ar passa, se dilata, e aí o ar passa tranquilamente. Então, é todo um processo aí, às vezes até genético, às vezes você tem até uma predisposição genética para ter esse tipo de doença. Asma também, né? Então, são doenças que devem ter toda uma atenção, porque dificultam bastante o processo de condução do ar até os alvéolos pulmonares. Alguma dúvida até aqui? Então, gente, eu vou pedir para vocês, por favor, colocarem aí o nome de vocês e a turma, certo? E quem colocar está liberado. Hoje eu me atrasei aí um pouco, peço perdão. E na próxima aula a gente faz os exercícios que eu prometi, certo? A gente fixar o assunto direitinho. Não só sobre esse assunto, mas também como o escritor, tá? Que a gente fez pouco exercício. Uma boa tarde para todos, gente, e até logo. Falou, Rafa. Valeu, garoto. Até a próxima. Obrigado aí por me lembrar, velho. Tchau, Rafa. Nada. Valeu, tchau, gente.